mais um vídeo aqui do Lado Cosmos, falando também, dando continuidade, né, sobre os assuntos de projeção astral. E hoje vou dar de presente para vocês um relato projetivo no final do vídeo, tá bom, gente? É um relato muito interessante que aconteceu comigo quinta-feira passada, uma projeção astral. Mas hoje nós vamos falar sobre o efeito ballonnement, né, vulgo conhecido como efeito de balonamento. O que é isso? Meu Deus, eu tô em aula de geometria circular, né? Vamos falar de círculos, de balão, de circunferência. Não, nada disso. O balonamento é mais uma repercussão que acontece devido à projeção astral, né? Quando você trabalha suas energias, pode acontecer de você sentir também o balonamento. Assim como eu falei da semana passada de estado vibracional, que é o efeito mais forte, né? É o ápice das energias do seu corpo agindo conforme para você sair ou para você voltar para o seu corpo. O balonamento, ele também, né? O balloonment, né? De acordo com o inglês aí, é também aí uma repercussão projetiva. Mas o que é o bendito do balonamento, gente? Ele tem muito a ver com a aura, né? Todos nós temos campos áuricos. Então, nós somos formados por energia. Nosso corpo físico, ele é complementado pela nossa aura. Existem pessoas muito sensitivas que elas conseguem enxergar a aura do ser humano, elas conseguem enxergar o fluxo dos chakras, e cada momento da sua vida, cada emoção, cada sentimento, pensamento, ele influi na sua aura, gerando a ela uma cor, um movimento, se ela está mais densa, se ela está mais sutil. A nossa aura, ela pode ficar densa, né? Existem auras vistas pelos sensitivos que elas viram até geleia, parece algo gelatinoso assim ao redor do nosso campo energético. Mas então, o que acontece? Quando você começa a trabalhar as energias, né? Quando você está lá fazendo as suas práticas energéticas para a projeção astral, um dos efeitos é aquela sensação de que parece que você está inchando, parece que você está inflando mesmo, sabe? Crescendo de tamanho, né? E também existe o efeito contrário, parece que você está se comprimindo, afundando na cama. Isso vai depender do seu aporte energético, das suas condições físicas, do ambiente, enfim, são vários fatores, né? A gente também não pode generalizar aqui, porque cada ser humano é ser humano. Mas na maioria, né, de modo geral, na maioria dos casos, acontece o efeito do ballonament, que é quando você se sente inflar. Por isso que é chamado de balonamento, né? Que você se transforma num balão. O que isso quer dizer? Que a aura, ela está se expandindo. Você está trabalhando tanto a sua energia, fazendo a abertura dos seus chakras, que a aura, ela cresce de tamanho, né? Ela vai crescendo centímetros, metros, e dependendo do sensitivo, até quilômetros. É loucura, né, gente? E o que acontece com isso? A partir do momento que a sua aura se expande, você se torna cada vez mais visível no mundo espiritual. Então, a cor da sua aura, ela começa a ficar mais brilhante, né? Você começa a se tornar mais visível, chama mais atenção. E isso pode gerar proximidade de espíritos, tá? Não vou dizer aqui, não tô falando isso para amedrontar vocês, até porque é natural. As pessoas, espíritos são pessoas, né? Você fala com espíritos o dia todo, encarnados. Mas acontecendo o balonamento, o que acontece? Os espíritos chamam a atenção deles, então eles vão se aproximar. Espíritos bons e espíritos não tão bons assim, que aproveitam dessa situação para sugar a sua energia. Mas, contudo, entretanto, conforme você vai trabalhando as suas energias e praticando a projeção astral, os nossos queridos amparadores, mentores espirituais, eles começam a ficar mais atentos, né, com toda essa situação. Então, eles também se aproximam. E se existe ali alguma presença mal intencionada em querer te prejudicar naquele momento, o que acontece? O seu amparador, ele te dá uma colher de chá. Ele vai instalar em você o estado vibracional. E o que isso, né, modifica na situação? Lembra que eu falei no vídeo passado? O estado vibracional, ele é uma energia tão forte
que ele faz jogar longe espíritos densos, é isso mesmo que acontece. Então, os espíritos mal intencionados, eles não terão vez ali. Por quê? Porque a maioria das nossas projeções astrais voluntárias, elas são patrocinadas pelos nossos amparadores. Então, vai atrair também os nossos queridos amigos espirituais, tá? Bom, falei aqui um pouquinho sobre um sintoma projetivo. Na semana que vem falarei de mais um, né? Existem vários, mas eu vou falar dos principais. Agora eu queria falar com vocês a respeito de um relato projetivo, de uma projeção astral que aconteceu comigo quinta-feira passada, de quinta para sexta. É um relato muito interessante, porque ele começou tenebroso, mas terminou maravilhoso. Como é que foi isso, gente? Eu estava sonhando, eu estava tendo um pesadelo com uma colega, uma antiga conhecida minha. E depois, né, quando estava acontecendo esse pesadelo, de repente, eu comecei a sentir a saída extracorpórea. Então, e foi muito rápido. Eu não senti o estado vibracional, eu apenas senti a saída, né? E me deparei em pé no quarto, observando o ambiente que estava escuro, né? Observei a cama, observei o meu esposo dormindo, eu dormindo, enfim, sem muitos detalhes, né? Porque eu observei assim de longe, né? Meio que eu saí do corpo, fui bem pro meio do quarto, então eu não vi assim detalhes de mim, detalhes do meu esposo, só vi que eles estavam ali na cama, né? Meu corpo estava lá. E eu observei o quarto e vi que não tinha mais ninguém ali. Tava vazio, né? Tirando nós dois. Então, olhei assim de canto para a sala, né? Porque da porta do meu quarto, ó. O meu quarto é esse aqui, ó. Tá? Então, tem aqui o meu quarto. A porta estava aberta, que eu deixo aberta por causa do meu gato, que ele dorme com a gente. Eu, assim, cheguei aqui perto da porta e observei a sala. Aparentemente, não tinha ninguém também, né? Aí, então, eu resolvi sair. Falava pra sala. Cheguei aqui na sala. Quando eu fui lá pro meio da sala, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Fui lá pro meio da sala. Tava escuro também, porque eu fecho a cortina, eu fecho tudo. Eu deixo bem um ambiente assim, bem penumbral mesmo. Quando eu cheguei no meio da sala, que eu observei o ambiente, de repente eu vi uma presença correndo para a cozinha. Era uma sombra, não vi detalhes, tá? Era uma sombra que corria, mas estava correndo mesmo, correu para a cozinha, assim, muito rápido. Então eu resolvi ir na cozinha, né? Atravessei aqui e fui para a cozinha, que é ali no corredor aqui na frente. Gente, eu cheguei na cozinha, uma multidão de espíritos, uma multidão de sombras, de presenças ali escuras, né? Eram presenças, eu não sei dizer se eram neutras ou se eram realmente pesadas, porque essas presenças não mexeram comigo, eles não falaram comigo, enfim, só estavam ali presentes na cozinha. Eu entrei no meio deles assim, né? Porque tinha uma abertura. Eu cheguei a cumprimentá-los de forma bem cordial, né? Eu lembro que falei bom dia, boa noite, mas não era noite, tá, gente? Eu vou falar pra vocês, era de manhãzinha que estava acontecendo essa projeção, porque eu lembro de eu ter feito as práticas mais de 4 horas da manhã, de ter conseguido dormir, né? E depois ter realizado essa projeção. Mas eu falei boa noite pra eles porque estava realmente escuro ali no ambiente, então meio que meu paracérebro ligou. Aí eu cheguei assim até o fogão, e no fogão tinha um outro espírito, né, que estava ali, né, sem mais nem menos, e ele estava segurando uma câmera. Aí eu achei aquilo estranho, né, mas eu achei graça daquilo ao mesmo tempo, e ele falou pra mim que queria tirar uma foto minha, né, aí eu aceitei, gente, aceitei de boa, fiz pose, ele tirou a foto, realmente, né, saiu o flash, foram 2 fotos, eu lembro de ter feito pose, eu lembro até de uma pose que eu fiz assim, ó. Beleza. Quando ele tirou essas fotos, eu olhei assim ao redor da cozinha e falei para os espíritos quem gostaria de voar comigo. Eu chamei assim, meio que na camaradagem, sabe? Do outro lado, gente, a gente tem que aprender a ser cordial. Por mais que os espíritos sejam ali pesados, se você sentir uma abertura,
Seja cordial, são pessoas, eles não estão ali no espaço físico, eles estão numa outra dimensão. Se você chega ali, você entra, chegou no espaço onde eles já estavam, seja cordial. Então eu chamei eles para voar. Quem quer voar? Vamos voar? Vamos sair daqui, né? Meio que, vamos sair daqui? E aí eu entrei na área de serviço, que da cozinha vai para a área de serviço. E tinha janela. E os espíritos, alguns, não todos, eu vi que alguns espíritos, eles saíam assim, né, e tentavam voar, né, pela janela. Só que muitos caíam por causa da densidade, né, do peso energético. E aí eu comecei a ficar com receio. Cara, eu vou pular dessa janela, eu vou cair também. Nossa, tá, eu não sei se eu vou conseguir voar, não. Mas, gente, eu arrisquei e fui. Caí no chão. Não senti dor, tá? Mas eu só senti o baque da queda. Caí, né? E ao redor, assim, de mim, as outras casas dos vizinhos. Eu não sei o que aconteceu. Eu tive um lapso de consciência, um apagão. De repente eu acordei de novo da consciência e eu vi que eu já estava voando. Eu observei, assim, né? Embaixo, quando eu olhei para baixo, gente, não era a cidade onde eu moro, não era meu prédio, era totalmente reconhecível o lugar. Eu vi muitas árvores, inclusive coqueiros, olha só, muitas casas e tinha uns prédios assim muito diferentes. E era tudo muito simétrico. Você não via, por exemplo, que nem você vê aqui nas nossas cidades, você vê 2 árvores e 40 prédios. Não. Lá, a quantidade de árvores que existiam ali, né, a quantidade de mata, era o mesmo da quantidade de prédios, era tudo muito junto. E, sabe, era difícil de explicar. E eu cheguei a ver um prédio lá, gente, que ele era bem grande, ele lembrava muito aqueles prédios de Dubai, e as janelas, elas eram na diagonal, assim, e formavam um caracol ao redor do prédio, só que não ao redor, assim, não era essas janelas não eram suspensas, né? Elas eram no prédio, mas elas formavam tipo uma aderência e circundava assim o prédio, a coisa mais linda. Então eu resolvi descer. Aí que caiu a minha ficha, gente. Eu estava numa cidade astral, tá? Eu desci, não vi ninguém. Estava numa avenida muito esparsa, muito bonita, bem arborizada, não tinha ninguém ali. Quando eu comecei a andar mesmo, né, eu consegui sentir a mesma densidade que eu tava sutil ali naquele momento. Eu comecei a andar, eu comecei a ouvir uma voz de um homem e ele estava cantando, gente. Era uma voz assim, difícil de descrever, era tão melodioso e ele cantava uma ópera até que conhecida, eu consegui rememorar isso. E aí, eu ouvindo aquela voz da rua, eu comecei a procurar por ela. Quando eu olhei pro meu lado direito, tinha uma espécie de... Parece um templo, tá, gente? Parece uma espécie de biblioteca, porque quando eu entrei, era assim, eram umas escadas, aí tinha a porta de vidro. Como eu estava na mesma densidade daquilo que foi plasmado, eu não conseguia atravessar. Então, eu simplesmente abri a porta e entrei. E quando eu observei, era tipo uma biblioteca mesmo. Tinha uma sala redonda, né? Não chegava a ser um salão porque não era tão grande. Tinha algumas prateleiras com livros. E no centro dessa sala, haviam várias pessoas sentadas. E um homem que estava cantando a capela. Ele cantava lindamente. Ele cantava aquela música do Verdi, Giuseppe Verdi. Vocês podem pesquisar depois, Nabucco, que é uma ópera do século XIX, eu pesquisei depois, né? Que fala da revolta do povo italiano, que perdeu suas terras para a Áustria. E ele canta, ele toca, né? Ele cria essa música, né? Essa ópera, meio que camuflada, falando do rei Nabucodonosor, né? Que invadiu Jerusalém, escravizou os judeus, enfim. O homem, ele cantava essa ópera, Nabucco, a capela. E ele tinha uma vestimenta assim meio medieval, então ali era tudo muito atemporal, gente. O cabelo dele era um pouquinho mais comprido que o meu, era um cabelinho baixo assim, castanho.
Ele tinha os olhos grandes, castanhos, nariz grande, tudo grande. O rosto dele era avermelhado. E teve um momento que ele olhou pra mim e eu fiquei observando. Teve uma hora que eu falei, eu não queria sair daqui, mas eu sei que eu tinha que ir embora, que eu não podia ficar ali, que eu tinha um tempo ali. E eu olhei pro meu lado direito, tinha as pessoas e uma parede com uma prateleira cheia de livros antigos. Gente, era assim, indescritível. Eram livros que tinham uma aparência muito, muito antiga, aparência de manuscritos mesmo, sabe? Livros que guardavam um conhecimento inacessível. E eu observei aquilo, só que eu não tive condições ali energéticas de ir até aquela prateleira, porque de repente eu pensei no corpo, porque eu senti que eu tinha que voltar. E eu acabei voltando. E aquilo despertou em mim uma sensação de que parece que eu sou atraída pela arte, sabe? Então foi uma colher de chá dos meus mentores, e que eu tive uma gratidão ali naquele momento, e pasme, sexta-feira, né? Porque foi de quinta para sexta. Eu passei o dia ouvindo Nabucco, de Giuseppe Verdi. Gente, se vocês tiverem algum comentário, alguma projeção que vocês tiveram, alguma crítica, qualquer coisa, sugestão, coloquem aí nos comentários. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo por causa desse relato, mas que para mim foi muito importante, foi muito gratificante e eu não tinha como não compartilhar com vocês isso. Agradeço por aqueles que se inscrevem, por quem está assistindo, por quem está acompanhando, ou até mesmo quem só apenas assiste, né? Coloca um curtir aí, chame seus amigos para compartilhar do lado do Cosmos, transformando essa rede, né? Esse grupo em algo maior. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.